Seminarista, povo de Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. É com grande alegria que nos reunimos nesta noite para mais um dia, uma noite de festa e honra ao vosso padroeiro São Sebastião, com o nosso coração desejoso de a cada noite assim aprender de Deus, da sua palavra, abrindo o nosso coração de uma maneira generosa e grandiosa, para que o Senhor fale a cada um de nós. É assim que nós devemos todos os dias viver, irmãos e irmãs, com o nosso coração aberto e, sobretudo, desejosos de receber a graça e o amor de Deus. Estamos no comecinho do tempo comum. É um tempo muito especial, onde nós encontramos o Senhor realizando muitos milagres, muitos prodígios, e no dia a dia das pessoas, o Senhor tocando ali a sua vida, a sua casa, o seu coração. E no cotidiano de nossa vida, o Senhor passando e devolvendo a cada um de nós a alegria. É por isso que nós precisamos, desde agora, no comecinho do ano, no comecinho do tempo comum, pedir a Deus esta grande graça de abrirmos o nosso coração para receber em nossa vida, para receber em nossa história, e assim não passar despercebido por cada um de nós esta graça que Deus deseja derramar em nós e a sua presença viva em nossa vida e em nossa casa. É este movimento que nós devemos pedir ao Senhor nesta Santa Missa de hoje, de que nós possamos assim abrir a nossa vida para Ele e dessa maneira viver o Evangelho, viver a palavra de uma maneira profunda, autêntica em nossa vida. Hoje a liturgia nos convida a justamente olharmos para este movimento interior, o nosso coração bem trabalhado para Deus, o nosso coração voltado para o Senhor, de tal maneira que nós vivamos de forma autêntica. Como é bonito quando nós encontramos uma pessoa que vive de maneira autêntica a palavra de Deus. Como é bonito quando nós encontramos alguém que abre o coração para que Deus faça ali morada. Pois bem, o Evangelho de hoje já nos convida a este movimento, a abrir o nosso coração. São Marcos nos convida a meditar então sobre esta presença de Jesus, que é verdadeiramente um noivo. A presença do noivo muda toda a história, nos convida a alegrar o nosso coração, nos convida a louvar a Deus e bendizer por suas maravilhas realizadas em cada um de nós. E ao longo deste novenário, temos certeza de que Deus tem realizado as suas maravilhas, de que Deus tem falado ao coração de vocês na palavra, na liturgia, naqueles padres que passam por aqui, então, levando a palavra de Deus. O Senhor que ali estava presente disse assim: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles, para dizer a presença de Jesus no ambiente, em um lugar e numa vida transforma profundamente, de tal maneira que somos chamados a vivenciar a esperança, a caridade, a alegria de maneira autêntica dentro do nosso coração. Não podemos, irmãos e irmãs, passar a nossa vida fingindo que amamos a Deus, ou ainda, talvez, tentando ali de uma maneira exterior demonstrar algo que nós não acreditamos, não vivemos interiormente. Somos chamados a viver com profundidade a nossa fé. Somos chamados a fazer uma mudança desde o nosso interior, ou aquela palavra tão bonita, metanoia, uma mudança profunda de nossa vida, de nossa mente, em relação a Cristo. O Senhor deseja que nós abramos o nosso coração. E é por isso então que Ele diz: mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, e aí então ireis jejuar. E então o Senhor diz: ninguém pode vir novo em odres velhos, nos convidando a fazer uma reflexão profunda sobre a vida que nós levamos. Nós que somos transformados pela palavra, nós que somos renovados pelo nosso batismo e convidados, irmãos e irmãs, a viver plenamente o amor de Deus em nossas vidas, somos então de maneira profunda levados a viver as práticas que nos aproximam de Deus, de maneira profunda levados a viver as virtudes que nos aproximam de Deus, e dessa maneira ter um coração novo, preparado para viver Sua palavra. Este vinho novo que o Senhor
autêntica transforma o nosso interior. É verdade que ao longo da vida a gente pode ir acumulando dentro de nós retalhos velhos. Ao longo da vida a gente pode ir acumulando ali vinho velho e uma vida incondizente com a palavra de Deus, e uma vida fora do Evangelho, e uma vida distante daquilo que Deus quer para cada um de nós. Mas também é verdade que nós podemos, ao longo da vida, corrigir o nosso coração, ao longo do nosso caminho, olhar para Deus e pedir: Senhor, dá-me graça de ter um coração renovado, de ter uma veste nova dentro de mim e dessa maneira corresponder ao seu amor. É dessa maneira que nós devemos caminhar, irmãos e irmãs, olhando para Jesus e suplicando a Ele esta graça. Viver uma vida autêntica como viveu e como teve o vosso compadre São Sebastião. Ele, ao longo de sua vida, de fato viveu a palavra de Deus, com seu exemplo, com a sua virtude, a virtude da coragem, a virtude da perseverança, um homem de fé, um jovem cheio de fé, que preferiu então ser visível aos olhos de Deus do que corresponder ali ao mundo. A coragem de São Sebastião, irmãos e irmãs, é para cada um de nós que aqui estamos nesta noite como um farol que nos ilumina e nos envia a viver o novo de Deus em nossa vida. Estamos apenas no começo do ano e aqui devemos pedir a Deus a graça de que desde agora Ele renove o nosso coração para que possamos assim nos encher deste vinho novo que Ele deseja dar para cada um de nós, que Ele deseja colocar em nossa vida. Não se canse, e se você se cansar, reze, pare um pouquinho e suplique a Deus esta graça sobre você e sobre a sua vida. Mas este movimento, irmãos e irmãs, de abertura do coração é imprescindível para quem deseja encontrar a Deus, para quem deseja viver a virtude da coragem que São Sebastião viveu, para quem deseja viver a fé de forma autêntica. É preciso abrir o coração para se revestir deste homem novo e assim não vivermos apenas uma prática exterior, como de fato vivia-se por parte de alguns naquele tempo. Estavam mais preocupados em cumprir uma lei do ponto de vista de fora, exterior, do que do seu coração, do seu interior. Estavam muito preocupados em saber o que os outros iam pensar se deixassem de fazer isto ou aquilo, do que sobre o que Deus ia pensar acerca desta realidade. Há muitas pessoas que vivem ao longo da vida preocupadas com o que todo mundo pensa, mas não preocupados com o que Deus pensa sobre a própria pessoa. Há muita gente que vive a vida toda sempre preparando-se exteriormente, mas o coração ou a sua alma, se nós pudéssemos ver, então diríamos: há muita coisa para mudar dentro de nós, há muita coisa para mudar dentro do nosso coração. E esta realidade, ela toca cada um de nós, a começar por mim, Padre, e também todos aqui presentes, de que eu devo ao longo da vida olhar para dentro do meu coração e perceber se as minhas práticas não são mais exteriores do que interiores, se não estou amando a Deus apenas com as palavras, mas vivendo longe dele com as minhas ações, se não estou proclamando o Senhor apenas de maneira externa, mas enquanto meu coração está fechado, não perdoo, não amo, não busco a Deus, passo pelo novenário e não absorvo nenhuma palavra para a minha vida, festejo São Sebastião, mas não desejo ter as virtudes que ele teve. É assim que nós devemos pedir a Deus nesta noite: Senhor, eu não quero ser esta pessoa que vive só de fora, eu quero ser uma pessoa profundamente interior, que vive a nossa palavra no meu coração. Irmãos e irmãs, nós não conseguiremos nunca sozinhos caminhar para Deus. Deus é tão bom que até a força que nós precisamos para chegar até Ele, é Ele quem concede a cada um de nós. A palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, nos orienta de que nós devemos pedir o Espírito Santo ao longo de nossa vida, para fortalecer a gente na nossa fraqueza, para guiar o nosso coração na escuridão da vida e para nos dar coragem quando aparecerem assim as dificuldades. O Espírito Santo vem em socorro de nossa fraqueza, está escrito em Romanos 8, 26. Então, supliquemos também ao Espírito Santo que nos oriente ao longo deste caminho de fé que nós trilhamos aqui na terra. É a igreja que unida e vê
céu é uma igreja que deseja viver no amor de Deus, se alimentar da Eucaristia e assim chegar ali à eternidade, vivendo não práticas exteriores, mas principalmente mudando o coração e redirecionando os passos. Supliquemos ao Senhor um coração novo para o vinho novo, uma vida nova para que caminhemos à luz de sua graça e debaixo da proteção daquela que pode ser uma grande guia em nossa vida, a Virgem Maria. Como é bom encontrar um católico devoto da Virgem Maria, como é bom encontrar alguém que reza e que conversa com a Virgem Maria, certamente vai saber receber o vinho novo, certamente vai estar preparado para ali seguir Jesus, porque Maria em tudo em sua vida nos aponta Jesus. E falando em vinho novo, a gente lembra então do próprio Evangelho de João das bodas de Caná. A Virgem Maria naquele momento aponta para Jesus e diz assim: fazem tudo o que ele nos disser. Olhemos também para a Virgem Maria. Aqui é preciso que nós olhemos para Maria, pedindo sobretudo esta graça da humildade para o nosso coração. A humildade nos aproxima de uma maneira extraordinária da vontade de Deus e da sua graça em nossa vida. Então vamos, neste momento, podemos ficar de pé aqui e suplicar ao Senhor esta graça. Coloque uma palavra diga assim: eu abro as portas do meu coração.